Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, você que acompanha a Rádio Naerp. Eu sou Daniela Moraes e seja bem-vindo a mais um episódio do Memórias da Comunicação de Ribeirão Preto. O projeto é coordenado pelo professor Gil Santiago. Boa noite, né? Bem-vindo. Paulinho, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Paulinho, boa pessoa. Meu amigo Gil. Meu Gil querido Santiago. amigo. Nós somos amigos de infância. Sim. Então que o nosso ouvinte, viu, Dani, aquele que está nos acompanhando, saiba que hoje eu estou realmente me sentindo em casa. Mas não é uma casa qualquer. É uma casa com um quintal, com aquelas árvores frondosas, frutíferas, pé de mandioca, Pé de manga. pé de manga, Jabuticaba, uma e por aí vai, né? delícia, onde a gente vivia naquele quintal imenso, com tantas brincadeiras. Mas hoje estou aqui, então, me sentindo em casa e à disposição dos amigos aí para qualquer questão que traga um pouquinho dessa memória da comunicação maravilhosa que tem essa cidade de Ribeirão Preto, de grandes comunicadores, de grandes professores da comunicação. E a gente fica feliz em recebê-lo aqui e que você se sinta mesmo em casa. Estou me sentindo. Por favor. Estou no quintal de novo. No quintal. Muito bom. Na técnica da rádio Naerp temos Andrei Volante e Hugo Nunes, também responsáveis pelo canal YouTube da Rádio Naerp, onde você encontra esse e outros episódios. Hoje o nosso entrevistado é Paulinho Boa Pessoa, radialista, jornalista e apresentador. Paulinho tem uma trajetória importante na comunicação e deixou seu legado em Ribeirão Preto. Natural de Bebedouro, começou sua carreira como radialista na rádio local e pouco tempo depois se transferiu para Ribeirão Preto e anos mais tarde para a rádio em São Paulo, onde atua até hoje. Olá, Paulinho, obrigada por aceitar nosso convite. Ô, Dani. Estamos muito animados para conhecer sua trajetória e retratar os momentos que você teve em Ribeirão Preto. Obrigado, Dani. Obrigado. Estou aqui às ordens para a gente poder recordar esses momentos, tá? Muito bem. Para compor essa entrevista estão minhas colegas Ana Clara Leal. Oi, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Luísa Casadil. Oi, boa noite. E Mariana Lebre. Oiê. Bom, Paulinho, muito obrigada mais uma vez, pela participação aqui no Memórias da Comunicação. É muito enriquecedor para nós, estudantes de jornalismo, ter uma pessoa como você para a gente poder entrevistar. E para começar, eu gostaria de te perguntar, você sempre sonhou em ser da área da comunicação? Você sabe que agora tá na moda, assim, os nomes, a gente só fala inicial, né? Fica chique, né? Viu, Lu? Mas pode me chamar de Lu. Então, Lu, você sabe que eu descobri essa profissão, como ouvinte. Porque eu acho que não tem como você se apaixonar pelo rádio. O Gil está aqui, nós temos os mesmos anos aí de experiência, né, Gil? Eu comecei em 1978. Eu acho que você um ano depois, ou ali, em 78 também, não foi, Gil? 79, 80. Você começou um aninho e meio Pouco depois ali. isso. Então, de certa forma, eu acho que eu inspirei o Gil lá na casa dele. Com certeza. Com Porque certeza. nós éramos amigos assim de infância. Então, eu comecei nessa profissão, Lu, exatamente como ouvinte mesmo de rádio. Eu adorava escutar rádio, mas daqueles que pegam o aparelho de rádio, viu, Andrei? Que leva lá para a cama, viu, Hugo? Aí levava lá para a cama, colocava assim um rádio ligado, colocava pertinho do ouvido, assim, no travesseiro. E foi assim que eu me apaixonei realmente pela ideia de comunicar, de fazer rádio. E tem uma coisa que o Gil é meu testemunha, Ribeirão Bebedouro, que é a nossa terra natal, tinha bons comunicadores. O Roberto Oliveira, o Luiz Roberto Santos, o dono da rádio, o Eli Simões, que foi o primeiro a me abrir portas, J. Matos. Tio Juca era um grande comunicador sertanejo, mandava muito bem. Então, essa gente toda acabou inspirando a gente a começar essa trajetória, Lu. Ai, que legal. E com quantos anos você começou no rádio? Eu tinha 18. Eu acabei manhando de fazer 18 anos em maio, eu faço aniversário em maio. Eu tinha uma professora, Eunice Simões, que era esposa do Eli Simões, que era o dono da rádio. E ela dava uma matéria para a gente, naquela época havia uma matéria que nos orientava profissionalmente.
Uma matéria que não sei se... eu acho que não tem mais, né, Gil, hoje no currículo na escola, não tem mais. Aquela matéria que orienta os alunos com respeito à profissão a seguir. Até tem, mas é bem São diferente poucas. hoje, né? Está muito mais focado em determinadas escolas. Mas né? era uma matéria específica Sim. que a gente tinha de orientação profissional. E a dona Eunice Sotero Simões era quem dava essa matéria. E ela era esposa do dono da rádio. Aí um belo dia ela falou assim, bom, e aí por perfil, né? O que você gostaria de fazer da sua vida? E eu falei lá escrevi lá no papel que eu queria ser radialista. E ela falou, meu marido, eu já sabia, né? Meu marido é o diretor da rádio. Então você vai fazer uma entrevista com ele. Né? Então eu fui fazer uma entrevista com o Eli Simões, o marido dela, Mariana. E eu tinha 18 anos. E depois dessa entrevista eu senti que as portas estavam bem abertas. Se bem que ainda fui submetido a um teste, depois desse teste foi que eu caminhei com a profissão. Eu era um garotinho de 18 anos. E conta pra gente um pouco de como foi essa sua trajetória na sua primeira rádio, como era o ambiente. E confirma pra gente, era a Rádio Bebedouro, né? A Rádio Bebedouro, Ana. Exatamente isso. O ambiente era maravilhoso. Eu tinha colegas, alguns estavam até começando comigo. Houve, em 78, uma certa transformação assim, no rádio lá de Bebedouro. Era gente nova começando. Eu acho que eu fui o primeiro aí dos moicanos. E foi muito interessante, porque essa galerinha nova que veio, a gente começou a aplicar uma comunicação mais moderna, para 78, tá? Uma comunicação mais moderna. Então, houve uma certa revolução no rádio. Eu fazia um programa à noite e a rádio era impressionante, Ju, lotava de... Não sei se chegou aí, não sei se você chegou aí algum dia lá na RB. Eu cheguei, mas não à noite, né? Não. Assim, Mas é bacana, eu não sabia dessa passagem. Eu fazia um programa à noite, que a gente começa de noite. O meu programa começou depois do Projeto Minerva. Havia o regime militar, a ditadura militar, e era assim, tinha a Voz do Brasil, famosa, das 19 às 20, e das 20 às 20h30 era Projeto Minerva. Projeto Minerva era uma educação radiofônica, que, entre aspas, podemos chamar de uma educação eletrônica. Levava informação às pessoas, pelo menos essa era a pretensão do programa. E após esse Projeto Minerva que começava lá na RB. E foi revolucionário, sabe? O ambiente, você me perguntou do ambiente. O ambiente era muito saudável, de gente que torcia por mim, que me queria bem, que queria ver o meu crescimento. E aí a gente começou a trazer o ouvinte para dentro da rádio. Ele vinha participar. E a rádio lotava por ser de noite. Muitos alunos deixavam de ir na aula noturna para ir lá ver o nosso programa. Não era apenas ouvir, e ver mesmo de perto, em loco. Que bacana. Você sabe que nesse período eu trabalhava à noite já, né? Eu trabalhava num bar da Faculdade de Filosofia. Ah, é? Que era em frente à Faculdade de Filosofia. Uhum. Né? Então eu era, entre aspas, como é hoje, um aprendiz, mas que fazia tudo naquele bar ali, né? Você fazia? Já trabalhava à noite já pegava no batente ali. Mas você acha que esse movimento, agora vou mudar aqui a pergunta porque vocês estão me entrevistando, mas esse movimento de 78 no rádio te inspirou aí para o rádio também? Com certeza. Né? Com certeza. Foi esse movimento, não foi? Com certeza, sim. Eu só queria detectar isso, Ana, para dizer, 78 houve uma mudança mesmo de áreas. Houve uma renovação, né, Paulinho? Por aquelas bandas, pelo menos. Oportunidade para outros comunicadores também, né? É oportunidade. Eu me lembro que, à época, a Rádio Bebedouro fez concursos, né, de locutores, sim, né? Você lembra disso? Sim, porque houve o seguinte, meninas e meninos. Houve o seguinte, 78, eu me apresento, eu faço essa entrevista com o Eli Simões e tal, e o Eli, ele contrata duas pessoas, porque apesar da entrevista que eu fiz com ele, como eu disse, houve também lá um teste.
E houve um rapaz, eu vou me lembrar o nome dele, Gil, se você puder também me ajude a lembrar. Ele era da Polícia Militar, ele era um PM. E esse rapaz já havia feito rádio em algum lugar. E ele foi como PM para Bebedouro. E ele se apresentou nesse teste para ser também um noticiarista. Ele queria dar notícias da polícia. E ele era PM. Caramba, eu estou com o nome dele na boca. E aí ele faz o teste, mas ele era bom mesmo, né? Eu começando. Aí o Eli, ele aprova nesse teste, ele aprova Milani. Era o nome do PM, era o nome do policial. Não sei se você se recorda. Sim, sim. E ele virou repórter policial, ele era bom. E eu entrei junto. Então ele se animou com essa novidade. Então ele começou a abrir. A rádio estava meio parada, né, Gil? Sim. Naquele momento, estava meio parada em termos dos nomes, eram muito tradicionais e bons, conforme eu dissera, eram comunicadores bons. E aí pinta o Milani e apareceu lá o Paulinho e houve depois esse novo concurso. Aí vem o Paulo Costa, né? Então, esse concurso, esse processo seletivo, vamos chamar assim, eu participei desse, o Paulo foi o aprovado. Ele tinha uma vaga. Tinha uma vaga, foi o Paulo Costa. O Paulo Costa, que tinha uma voz linda, hein? Sim. Nossa! Um grave pesado. É, um grave bonito mesmo. Pois não, meninas? Então, você comentou que você comandava esse programa no horário noturno. Você lembra sobre o que era o programa? Como é que funcionava? Dani, era musical. Era um programa musical, mas aí eu comecei a abrir, porque o rádio de noite tem essa tendência, né? Às vezes as pessoas falam, bom, agora o rádio é noturno, então vamos fazer um estilo aqui diferente, mais tranquilo. E eu abri para o ouvinte participar, para que ele pedisse a música, para que ele opinasse, para que ele viesse junto. Porque eu aprendi aqui na UNAERP. Foi aqui que eu aprendi. Eu tinha alguns professores muito importantes na época. Eu fazia comunicação social aqui. Não havia ainda naquela época o curso Rádio e TV. Se houvesse, eu teria feito esse, mas não existia. Hoje já existe, Gil? Aqui na universidade não, mas Não. já existe. Não, aqui não tem. Não. Eu sei que existe o curso hoje universitário Rádio e TV. Sim, sim. Mas naquela época, então já não havia, eu estou falando de 1979. E teve um professor aqui da UNAERP que ele me deu uma definição, deu para a sala, obviamente, uma definição de comunicação que eu nunca mais esqueci. E trago comigo, e levo comigo para onde quer que eu vá. Comunicar o que é comunicar? De acordo com o que eu aprendi com o professor. É interferir no comportamento do outro. Quando você não consegue interferir no comportamento do outro, você produziu apenas um ruído. E isso ficou como lição para mim. Então, quando você está no rádio ou na televisão, se você não tiver imbuído disso, fala, pô, eu preciso interferir no comportamento de quem me escuta, de uma maneira ou outra. Eu preciso interferir no comportamento de quem me assiste pela televisão. Eu preciso mexer com aquela pessoa que está em casa. Então, se você não tiver imbuído disso, você não comunica. E para que você traga essa pessoa, é preciso criar parênteses na sua comunicação. Você está conversando com as pessoas. Por exemplo, estou contando uma história. Eu vou até me lembrar de uma história que eu contei hoje no rádio. Terminei hoje uma história dividida em 3 capítulos. E era sobre um cafezal. E aí a pessoa que escreveu a história, ela conta, assim, tem uma parte mais ou menos engraçada na história, que ela conta que quando ela ficava apertada, ela era obrigada a fazer xixi atrás de um pé de café. E aí eu parei, contando essa história, eu estava narrando a história, eu paro nesse momento e crio aquele famoso parênteses. Eu pergunto para quem está ouvindo, você já foi numa roça de café? Você já teve a curiosidade de conhecer um cafezal? Lá não tem banheiro. Porque as pessoas, eu acho que as que nunca estiveram num cafezal, elas podem imaginar que quando a pessoa tem necessidade fisiológica, ela corre e vai no banheiro. Não, lá não tem. É atrás do pé de café, é atrás da moita, né, que a pessoa faz
o número 1 e, às vezes, até o tal do número 2. Não tem outro jeito. Como é debaixo de um pé de café que as pessoas fazem a refeição. Por que eu criei esse parênteses? Exatamente para interferir no comportamento do outro. Para você comunicar. Porque eu estou contando uma história e, de repente, pode ficar num diapasão só. A comunicação, não sou o dono da verdade, eu digo que o que aprendi. O que aprendi, eu tenho a obrigação de transmitir. E não pode ficar num diapasão. A pessoa não pode comunicar num programa de rádio ou de televisão durante o tempo todo num tom só de voz. Tem que haver variações. A pessoa tem que vir para o emocional, ter um momento de alegria, transmitir isso para quem te escuta e interferir no comportamento. Cativar, né, a pessoa que está escutando, né? Para que ela preste atenção naquilo, que ela se sinta parte da história, né? Lógico. Por exemplo, Lu, você vai tocar uma música. Você já veio na tua produção, você falou assim, pô, eu acho essa música legal, vou tocar essa aqui. Mas se você tocar essa música só, pode passar batido. Se você fizer um comentário sobre ela, né, por que você vai tocar essa música, e você contar uma pequena historinha, vai ser diferente para quem escuta. Ou então, se você criar uma bobagem, fala, olha, eu estava pensando em tocar essa música aqui, mas tem outras duas, que uma foi sugerida pelo André e a outra o Gil Santiago me pediu que eu tocasse. E eu não sei qual que eu toco. Me ajuda, ouvinte, a decidir. Você trouxe o ouvinte para participar. Você interferiu no comportamento da pessoa. Sim. Né? Não, com certeza. E uma outra questão, que essa, viu, Gil, nós temos que bater na tecla. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que veem assim, esse momento, falam, mas será? Nós temos que nos dedicar ao lado comercial da comunicação. Nós temos que nos preocupar com isso, com a venda, porque programas sobrevivem a partir do momento que tem anúncio. É preciso, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ter essa preocupação de vender produtos. Produto, quando chega numa emissora de rádio ou de televisão, tem que ser vendido. E aí você precisa, de novo, interferir no comportamento de quem está ouvindo para que você suscite nela o desejo da compra. E isso é importante. Sim. Nós somos comunicadores, nós temos a nossa responsabilidade social, mas nós também temos que levar a comida para dentro da nossa casa. Nós precisamos sobreviver. Né? Você vê o fenômeno que tem ocorrido com os grandes comunicadores deixando a Rede Globo de televisão. Por quê? Porque eles descobriram que é um filão, e esse filão é importante, um filão comercial. Né? Os caras querem hoje ter a liberdade de fazer a publi que eles acreditam que o produto é bom. Veja, esses critérios todos a gente tem que ter. O que eu vou anunciar, como eu vou anunciar, com responsabilidade, mas é importante que a gente tenha essa preocupação. Se quero sobreviver de comunicação, tem que entrar dinheiro. Exatamente. E Paulinho, você falou de bastante pessoas que te ajudaram no início da carreira, mas tem algum comunicador que te influenciou bastante? Muitos. Você poderia citar alguns pra gente? Lógico. Nessa coisa de contar história, a influência maior foi do Gil Gomes. Porque o Gil, ele era um gênio nisso, né? Sim, sim. Hein, Gil? Sim, com certeza. Gil Gomes fez escola, né, no Brasil inteiro, não é mesmo? Fez escola, né, Gil? É a coisa do nome também. E era uma comunicação dele, como você mesmo narrou, diferenciada. É. E você, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, viu? Não vamos cortar agora, não. E você trouxe essa experiência para Ribeirão Preto. E depois você sabe que você fez escola também. Tem alguns comunicadores aqui em Ribeirão que até hoje fazem exatamente o que você fazia. A história, a narrativa da história, por exemplo. É assim, é o que eu disse. Olha, eu estava falando, dia desses foi dia 19 de março, foi o dia de São José. E eu me lembro de ter feito uma homenagem a São José, e eu falei assim, olha, São José inspirou Jesus a ser carpinteiro. Era a profissão dele.
Jesus, qual é a profissão de Deus? Não é mesmo? Sim. Jesus é filho do Onipotente, de Deus, ok? Mas terreno, filho terreno, ele era de José, que era carpinteiro. E José inspirou Jesus a ser carpinteiro, marceneiro também, né? A trabalhar com madeira também. Então você vê que o próprio Cristo, ele tinha que se mirar em alguém para ser alguém nessa vida. E é assim, a gente tem que se mirar em alguém. Então, o Gil Gomes me inspirava nas histórias. O Silvio Santos, um tremendo de um comunicador, que eu acho que não há quem comunique nesse país, que tenha conhecido um pouquinho do Silvio Santos, que não tenha pegado alguma coisinha do Silvio. Né? A gente precisa dessas referências. Bebedouro, a minha terra, disse, aí o Gil também é meu testemunho, que lá nós tivemos grandes, bons comunicadores, né, Gil? Muitos bons comunicadores. De quem que você gostava mais? Né? E eu lembro muito do Roberto Oliveira. Roberto Oliveira é um excelente Não comunicador. é? Era bem natural e se aproximava, como você disse, do público também, né, o Roberto. E o Tio Juca no estilo Tio dele. Juca é fantástico. Um Nossa. comunicador sertanejo, né? Então, respondendo, Lu, a tua pergunta, a inspiração vieram desses nomes, sabe? Do rádio, grandes nomes, e da TV, sem dúvida nenhuma, o Silvio Santos para mim. Acho que para todos, né? O Silvio Santos Sim. é um ícone. Sim, um marco. E Paulinho, você disse que começou na Rádio Bebedouro. Quanto tempo você ficou lá? Foi meteórico. Foi meteórico. Uma verdade mesmo, Gil. Foi meteórica a minha carreira, cara. Porque foi assim. Aí eu estou fazendo a Rádio Bebedouro, mas tinha lá na região uma rádio muito importante para a região, chamada Rádio Cultura de Monte Alto. Porque ela tinha 1000 watts de potência. Então, para nós, isso era o máximo. Ainda mais que ficava em Monte Alto. Então, a cobertura da rádio era fantástica. Então, era uma rádio ouvida na região inteirinha. E eu escutava. Falei, pô, eu queria ir para essa rádio aí. E aí eu saio lá de Bebedouro um dia. Eu não fui convidado, não. Eu me convidei. E eu me lembro até que eu peguei carona com um caminhoneiro. Foi engraçado, porque maldosamente esse caminhoneiro... A única coisa boa que ele fez foi me dar carona. Mas maldosamente ele estava levando um gato para soltar no meio do... Que dó. Hoje ele seria preso, com certeza, se ele fosse denunciado. Mas ele levou um gato para soltar. Ele falou assim, ó, eu te dou carona, mas cuidado que nesse saco tem um gato. Eu falei, mas o que o senhor vai fazer? Não, esse gato eu preciso soltar ele no mato. Bom, tudo bem. Eu estava pegando carona. Tem gente mais humilde do que um caroneiro? Não tem, né? Então eu não podia fazer nada, né, Gil? Eu só, de vez em quando, escutava o gatinho miar. Mas ele me deixou antes, ainda bem. Eu não vi um mato que ele soltou o gato. Mas aí eu cheguei lá em Monte Alto e fui bater a porta da Rádio Cultura de Monte Alto. E quando eu cheguei lá, na Rádio Cultura, o melhor comunicador da Rádio Cultura estava saindo de férias. E aí o dono da rádio me atendeu, Laerte Ulian. Você chegou a conhecer o Laerte? Não conheci. Não? Não. Pessoa boníssima, um homem espetacular. Era ele e Afonso André. Afonso André também era um grande noticiarista. E aí ele me disse, olha, você trabalha em rádio? Eu falei, trabalho. Eu tinha começado, eu tinha uns 6 meses de Rádio Bebedouro. Falou, vamos fazer o seguinte, o meu maior comunicador vai sair de férias, eu precisava de uma pessoa aqui para fazer as férias. Mas eu não te conheço. Você trabalha onde? Eu falei, na Rádio Bebedouro. Falou, olha, não vou te dizer o dia, eu vou lá em Bebedouro, era à noite o programa. A rádio não chegava a Monte Alto, e ainda mais à noite. Falou, qualquer dia eu vou lá te ouvir, e se eu gostar, eu te ligo, eu te telefono. E na época, o telefone também era raro, né? Mas a gente tinha um em casa, graças à minha mãe, ela havia comprado um telefone. E aí ele veio sem me avisar, ouviu a Rádio Bebedouro, eu fazendo o programa, e depois ele me liga. E aí eu fui para Monte Alto.
E a Rádio Monte Alto, ela é regional, ela tem esses 1000 watts de potência. E aí um publicitário, viu, Mariana? Você que fez a pergunta, né? Aí um publicitário chamado Vanderlei Braga, que era de São Paulo, estava pesquisando comunicadores para o José Inácio Pisani, que havia comprado a PRA7 em 79. 79. Ele comprou a PRA7. E o Pisani queria fazer... Ele tinha grandes nomes do rádio que trabalhavam lá. Mas como veio o novo dono, então o pessoal estranhou, né? Era gente nova na comunicação. As pessoas olharam assim com uma certa desconfiança. Então o Pisani perdeu alguns comunicadores, aí ele precisava de gente para fazer o rádio acontecer e queria dar oportunidade para essa gente nova. E aí o Vanderlei Braga, ele grava um programa meu, leva para o Pisani. Você vê como é que são pessoas que nos ajudam. Então teve Laerte Ulian me ajudando lá, indo a Bebedouro me ouvir. Vanderlei Braga gravando o meu programa, levando para o Pisani ouvir. E o meu Natal de 79 foi antecipado. Eu ganhei um presente de Natal ao ser convidado para vir para a PRA7, a Clube de Monte Alto. Entendeu, Mariana? Então a passagem pela Rádio Bebedouro, essa é a tua pergunta inicial. Ela deu um ano, quase um ano. Não chegou a um ano. Então eu já vou para Monte Alto, que também fico quase um ano, e vou para Clube em Ribeirão Preto. E conta pra gente um pouquinho de como foi a sua experiência lá na Rádio de Monte Alto. Foi muito legal, nossa, porque ela era regional mesmo. Ana, era uma rádio que, eu não estou brincando, naquele tempo o ouvinte comunicava com cartas. Você chegou a receber muitas cartas? Sim, muitas, aliás. Na Educação e Cultura. Educação e Cultura. Que era uma rádio regional também, né? É um pouco menos que as rádios de Ribeirão Preto, mas era muito potência ali em Pontal, Sertãozinho. As usinas da região tinham uma audiência muito forte, né? Nesse período aí. Aí eu recebia um monte de carta na Rádio Cultura de Monte Alto. Foi uma experiência fantástica. Então, é o que ele está falando. Jabuticabal, Bebedouro. É uma rádio regional. Aí começa a chegar carta até de lugar mais distante, chegar carta de Marília. Nossa! Quando chegou uma carta de Marília, uma carta de Marília. Então, era uma coisa distante, né? Ribeirão Preto, às vezes escrevia, mas o rádio daqui é muito forte, então havia uma concorrência. E isso me alegrou muito, me animou muito. E a experiência ela foi muito positiva porque Afonso André, que era sócio do Laerte Ulian, ele havia passado pela Rádio Bandeirantes, então ele trazia aquela experiência de São Paulo, ele dividia essa experiência com a gente. Isso também me ajudava a crescer enquanto radialista, enquanto comunicador. Então, Monte Alto, com os 1000 watts de potência, foi muito importante. Eu estou dizendo isso porque depois eu fui para uma rádio que tinha 200.000 watts de potência. A diferença. Mas vocês não imaginam os 1000 watts da Rádio Cultura de Monte Alto e os 200.000 watts da Rádio Capital de São Paulo, quando eu fui. A emoção era a mesma. Não tinha diferença. A emoção do fazer. Fica uma dica, inclusive, eu que estou chegando aí há 50 anos de profissão, agora, se Deus quiser, em 2028, chegando a 50 anos, fica uma dica. Não importa o tamanho da emissora, o tamanho da cidade, a gente está no ar. Você, quando está... Porque que é um veículo de comunicação de massa? Vocês aprenderam com o Gil. É exatamente não saber com quem você fala, com quantas pessoas você fala, qual é a origem da pessoa. Porque, de repente, você está numa rádio que pode ser de 200 watts de potência, pequenininha, mas o presidente da República pode estar te ouvindo. Né? Às vezes naquele dia você está metendo o pau no presidente. E aí ele liga e fala, não, eu não vou imitar presidente, não. Mas aí ele liga e fala, poxa, mas você está metendo o pau em mim. Você fala, meu Deus, que susto. Né? Que susto. Então, isso eu coloquei apenas para
que a gente identifique a nossa responsabilidade. Sim. Independente do tamanho da emissora. A gente tem que fazer com amor, com responsabilidade, acreditando naquilo que faz, porque a gente não sabe quem é que está ouvindo. Era isso? Eu não sei o que você queria saber. Certinho, obrigada. Pois não. Então, Paulinho, você disse que você veio para Ribeirão Preto com a Clube, certo? Sim. Sim. E você acha que esse período que te proporcionou a ida para São Paulo, como foi que surgiu o convite para ir para São Paulo? História, vocês vão se apaixonar por essa história aqui. Então, conte pra gente, por favor. Vou contar essa história, mas é legal, Andrei. Você vai gostar. Eu vou gostar com certeza. A história é o seguinte, sorte, graças a Deus, eu não posso reclamar, eu sempre tive, graças a Deus. Aí eu estava na Clube, a Clube foi importantíssima, através de uma pessoa chamada José Inácio Pisani, um gênio do marketing da comunicação. O José Inácio Pisani, ele adquiriu a Clube e aí ele começa a formar uma nova equipe. E o que esse homem me ensinou, em termos de comunicação, o que ele me passou de informação, uma visão global de comunicação, essa coisa que eu disse para vocês da importância, não é só fazer o programa, não é só produzir o conteúdo, porque aí eu comecei a produzir o meu conteúdo. As histórias, Gil, elas precisam ser roteirizadas, Sim. elas precisam ser escritas, é produção. Se eu disser para vocês que eu demoro às vezes 2, 3 horas roteirizando uma história, diariamente, você fala, caramba, mas são 3 horas ali, pensando, criando, adaptando uma carta que você recebeu, porque o ouvinte não te manda a carta pronta, é muito difícil. É muito difícil você receber uma carta pronta. Você tem que pesquisar, você tem que ligar, você tem que entrar em contato, você tem que... Então, a Clube foi muito importante nisso. Ali eu aprendi a profissionalizar o rádio, roteirizando essas coisas, produzindo conteúdo, e o Pisani foi fundamental. E a outra coisa fundamental que o Pisani me deu, e graças a Deus eu soube aproveitar, foi expandir a profissão. Então, o Pisani, certa vez, ele chegou em mim e disse assim, Paulinho, você vai cobrir Comercial e América do Rio de Janeiro, jogo em Niterói. Niterói. Falei, vou? Mas como? Falou, tá aqui uma mochila, ele me deu uma mochila, o equipamento era uma mesinha que você levava pro estádio de futebol, microfone, Electro-Voice, que era o melhor microfone para isso. Você chegou a conhecer, Andrei? Electro-Voice. E, aqui está o Electro-Voice. Cuidado, que isso custa caro pra caramba esse equipamento que você está levando. E vá para o Rio sozinho. Eu acho até que foi um teste. Creio hoje, analisando assim, porque eu tinha 19 anos. Aí o Pisani falou, você tem a passagem do ônibus Leito, você vai pegar o ônibus Leito aqui na rodoviária em Ribeirão, vai para o Rio, chega lá na rodoviária do Rio, você vai pegar outro ônibus para ir para Niterói, e chegou lá no Niterói, você vai procurar o estádio, me faltou agora o nome do estádio do América, mas vocês podem até me ajudar, se vocês descobrirem aí pelo YouTube, me passem. É Coronel Severiano, não é não? Não me lembro agora o nome do estádio. Bom, aí eu fui para esse estádio. Chegou lá no estádio, lá no Rio de Janeiro, eu tive que ligar o equipamento. Gilvite Coutinho. Como é que é? Gilvite Coutinho. Ah, Gilvite Coutinho? Eu acho que ele foi batizado depois, porque ele morreu depois, né? É o que está na internet. Eu acho que veio esse nome depois, sim. Isso mesmo. Bem, aí o que aconteceu? Eu fui lá pro estádio, liguei o equipamento e aí testei, né? Alô, Clube, alô, Ribeirão, Clube. Aí escutei o operador daqui, o som tá chegando legal, conta até 3 e manda. E aí eu, 1, 2, 3, e aí é com você. E aí eu fiz.
eu fiz o jogo Comercial e América do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, porque, pô, demonstra a confiança que o cara deposita em você. Eu tinha 19 anos. E você também vai se tornando autoconfiante. Vocês aqui, fazendo a universidade, vocês já descobriram a importância que é quando alguém confia em você. Fala, vai lá e faz. Né? Vai lá e faz isso. Eu confio, vai dar certo. Então isso foi fundamental. Eu tive todo esse aprendizado. Eu devo muito ao que eu aprendi nessa escola chamada PRA7. Só um adendo aí do Pisani. A figura do Pisani ainda é muito ligada à área comercial, à área administrativa, né? Ele foi presidente de marketing da de Alpargatas. marketing, mas tem o lado dele de jornalista também. Uhum. Né? Ele tem um lado, como você disse aí, de cobertura. Ele tinha uma noção muito ampla de prestação de serviço, de participação direta e tudo. Você sabe que eu fiz FM, vim. Depois vamos falar um pouquinho sobre essa minha fase de FM no seu horário, inclusive. Você lembra disso? Ah, sim. Na Clube FM. Uhum. Mas aí um dia a gente chegou e falou, não, você está fazendo jornalismo lá, né? Então você vai fazer notícia aqui, redigir notícia para a cidade, época cidade. Uhum. E você vai trabalhar com o seu Maza Sobrinho. Você lembra do Maza Sobrinho? Demais. Um dos maiores jornalistas de rádio que eu conheci até hoje. Uhum. Que na época era tudo na raça, né? Você pegava a notícia ali do radião, gravava na fita de rolo. Não tinha como tem internet hoje, né? Falou, você vai trabalhar com o Maza. Pô, e o Maza foi uma escola fantástica. Maza Sobrinho. E aí chegou uma época do Maza tirar férias e falou, não, agora você vai fazer o noticiário da Clube AM no lugar do Maza. Você já estava já em São Paulo já. Ah. Então, é aquele lado de confiança e outra, e sempre cobrando. Né? Ah, bom. Colocava uma notícia no ar e falava, ó, isso aí não tem nada a ver, você está viajando, hein? Entendeu? A crítica vinha assim na hora. Ele acompanhava os noticiários. O Pisani tinha essa marca. Sim. Eu digo para as pessoas, ele era o cara que te abraçava e te elevava, te deixava lá no pedestal. E era aquele cara que falava, que merda que você fez. Assim, mas com um pouco mais de rigor, um pouco mais de energia nesse, entendeu? E você até se assustava. Daqui a pouquinho ele te abraçava. E estava tudo bem. Então, ele era um diretor necessário. Ele era um professor necessário, né, Gil? Sim. Então, eu aprendi muito com ele. Mas eu tenho que caminhar para a resposta dela. Porque aí eu fui lá para... Bom, aí eu fui convidado em 83. 25 de janeiro de 83, eu fui para a capital, Rádio Capital São Paulo. E foi muito interessante porque o Pisani me valoriza demais. Porque ele não queria que eu fosse. Eu teria ido no primeiro convite. Na primeira proposta, eu teria ido. Mas ele não permitiu que eu fosse. Falou, não, você não vai. Isso é porcaria. Você não vai, não. Você vai ficar aqui. Mas Pisani não ganha isso aqui. Falou, mas você vai ganhar. Você conhece o Pisani. Ele era, mas você vai ganhar. Tá, então, não. Então, olha, capital, eu não vou. Então tá bom. Você está abrindo, fechando uma porta, cuidado, você está jogando fora uma oportunidade. Eu falei, vou fazer o quê? Não tem jeito. Não tem como você agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Não vou. Aí a capital passava um pouquinho, vinha com uma outra proposta. Até que a capital, eu acho que veio com a quarta proposta. E era muito interessante. Muito mesmo. E para que vocês tenham uma ideia, eu acho que ninguém foi para São Paulo assim. Sair de uma rádio, sendo desconhecido no mercado de São Paulo e ir para uma emissora de rádio. Então a capital me ofereceu um excelente salário. Eu falei que eu não tinha onde morar. A capital alugou um apartamento mobiliado num lugar maravilhoso de São Paulo chamado Itaim Bibi, que é um dos melhores bairros de São Paulo, na rua Bandeira Paulista. Apartamento lindo, mobiliado. Aí eu falei, mas eu não tenho carro para andar, eu tenho um Fusca aqui, o meu Fusca é velho. A capital me deu um Voyage, 0 km, que era o lançamento de 83. Aí quando eu cheguei com a proposta para o presidente, ele falou assim, agora você tem que ir. Agora você tem que ir. Então foi o que eu aprendi com ele, o que ele me valorizou. E quando eu vou para São Paulo, eu vou com tudo isso.
Então eu cheguei forte lá. Mas é muito interessante como a gente às vezes não se conhece. E isso vai acontecer com você, com cada uma de vocês e com quem está nos ouvindo aí. Às vezes a gente acha que a gente é muito pequeno. E é, e é mesmo. Porque essa é a verdade da vida. Porque quando eu cheguei lá na capital, eu comecei a ver eu cheguei no dia 25 de janeiro lá. E eu ia estrear no outro dia. Era aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Eu ia começar no dia 26. E eu fui lá no dia 25. E aí o Manzano, que era o diretor artístico, me levou para eu conhecer a rádio. E eu vi os camaradas, eu ia entrar no lugar daqueles caras. Quando eu olhei a qualidade dos comunicadores, gente maravilhosa. Aquelas vozes lindas, aquelas pessoas que falavam bem. Meu Deus, eu falei assim, esse cara tá louco. Esse cara, será que ele me ouviu direito? Esse cara, eu falo assim, Manzano, você quer dizer que eu vou entrar depois deles? Ele falou, não, você vai entrar no lugar deles aí. Eu falei, pô, esse cara é louco. Ele não tá regulando bem. Porque a gente desconfia da gente. Tem um momento que você fala, não, será que dá para eu dar conta disso aí? Então, essa autoconfiança a gente adquire com o tempo. Ninguém é obrigado a começar numa profissão com autoconfiança. Mas, sabe, a gente tem que estar preocupado com ela. A gente tem que desenvolver. E tem diretores, professores que nos ajudam nisso, como o Pisani, me ajudou muito. Sim. Vamos voltar um pouquinho na Clube, porque essa história a gente precisa contar aqui, com certeza, né? Você trabalhou na Clube, né? No Palácio do Rádio, que é um prédio histórico. Vamos falar um pouquinho desse período, dessa época, aqui na Clube, no comecinho, de você chegando na Clube e chegando num prédio, Francisco Junqueira. Ali, 3 pisos. Havia um quarto assim que era meio subsolo, que também era aproveitado. Mas tinham 3 pisos. E o 3º piso era fascinante. Era o Roquete Pinto, era o estúdio Roquete Pinto. Porque lá se produzia radionovela. Aí eu fui ver, porque, Andrei, não tinha, você sabe disso, mas não tinha essa facilidade hoje. Você quer um efeito sonoro, você coloca no Google, né? Efeito sonoro de um sino. Efeito sonoro, janela batendo. Você pede o efeito sonoro que você quiser, né? E você encontra lá. No Roquete Pinto se produzia tudo isso. Então quando eu entrei, vocês imaginem um garoto de 19 anos, eu cheguei assim, o Pisani foi mostrar, isso aqui é o Roquete Pinto, o nosso estúdio, onde a gente produz as radionovelas, que é o que eu faço hoje, conto história, mas só que com os efeitos prontos. Sim. Lá se produzia. Sonoplastia. Exatamente. A sonoplastia. Então, você tinha aquelas cuias, as metades do coco seco, que eles reproduziam o cavalo. E aí, a passada do cavalo, conforme a narrativa, se era um galope, se era um trote. Então, tudo produzido ali, com aqueles microfones que desciam do teto, assim, pendurado, captando tudo. E depois a história, quem entrou ali, Moacir Franco, Lima Duarte, gente assim com essa expressão. Então aquilo, eu fiquei fascinado, cara. Fiquei fascinado. E depois a PR-7, a Clube, ela era tão completa. Aí já foi o Pisani, aí já foi a arte do Pisani. Ele compra a rádio de um radiodifusor chamado Tiziano. Chegou a ser prefeito aqui. Tiziano Mazeto. Tiziano. E ele adquire a rádio do Tiziano. E o Tiziano não tinha colocado esse estúdio. Aí ele me pergunta assim, bom, agora você está contratado, nós vamos te lançar. Eu entrei no lugar do José Roberto Vilela. Olha. Que era um tremendo comunicador, Gil. Sim, sim. Mas era bom. E ele sai com aquela... quando ele foi me passar o programa, eu vi que
ele estava ferido na alma, porque ele ia ser o diretor comercial. Ele ia até adquirir ações da clube, ia se tornar o diretor comercial. E o Pisani achava que ele não devia mais ter um lugar no microfone, porque isso ia atrapalhar o desenvolvimento dele. Então ele me passa assim com aquele coração ferido, sabe? Coisa de quem gosta do rádio, né? Aí ele me passou, era outro comunicador fenomenal. Eu falei, caramba, vou pegar desse cara, o Pisani aí, eu acho que tá meio louco também. E ele me passa essa bola, e aí o Pisani foi o negócio do nome, né? Esse episódio é interessante. Aí ele falou assim, como você se chama no rádio? Eu falei, é Paulo Pessoa. Começou lá em Bebedouro, conhecido Paulinho Pessoa. Falou, puxa, o Pisani era diretor, tinha sido presidente de marketing da Alpargatas. Falou, não, o nome é fraco. Eu falei, caramba, ele vai querer mexer no meu nome. Eu não queria de jeito nenhum. Mas, pô, eu estava topando tudo. Eu era o caronista. Vamos voltar para a carona do cara que estava com o gato, né? Humilde, você está sendo contratado. Falei, aí o Pisani ele estava pesquisando comunicadores, e ele tinha conhecido eu acho que é Rádio Marília. A Rádio Marília. Ele tinha conhecido um comunicador chamado Altair de Marco. Ele gostou do nome. Falou, pô, eu tenho um nome para você. Vai ser esse nome. Aí o Paulo Pisani assim perto dele, falou assim, Paulo, o que você acha? Tá o nome dele? Paulo de Marco. O Paulo, legal, né? O Vilela, bacana, Paulo de Marco é legal. E o que você acha para mim? Falei, eu vou ser sincero, o senhor quer um nome diferente, né? Eu vi que o Paulinho Pessoa não estava legal para ele. Aí eu lembrei, lá em Bebedouro eu fazia também futebol. E o Roberto Oliveira era repórter, às vezes iria cobrir comigo. E o Roberto começou a me chamar naquelas voltas para o narrador, porque quem narra futebol, uma hora passa para o repórter devolve para ele. Na devolução ele fala, e volta o nosso narrador, o Paulinho Pessoa, Paulinho Boa Pessoa. E aí eu falei, tem um repórter lá em Bebedouro que me chama de Paulinho Boa Pessoa. Quando eu falei assim, o Pisani... Aí! Puta nome! Eu nem acreditava. Eu falei assim, será que ele gostou mesmo? Pô, pelo menos eu ia continuar com a pessoa. Eu queria que as pessoas me identificassem como Paulinho e Pessoa. Eu tinha que estar no nome. O Boa entrou. O Boa entrou. E como ele tinha... Aí que eu digo que é uma coisa nova que eu tinha criado, além do Roquete Pinto. Como ele tinha criado uma produtora para a PRA7, na hora ele chama o Ney Silva, que você lembrou, sim. Conheceu o Ney. Sim. Aí o Ney produzia, aí o Ney pegou o violão e falou, cria uma vinheta, Paulinho Boa Pessoa, para ele. Aí o Ney me olhou assim e falou, pô, Paulinho, no violão, né? Paulinho, Boa Pessoa, que tal? Eu falei, pô, legal. Aí já gravaram. Chamaram os músicos, fizeram as bases, já gravaram. Então foi um negócio maravilhoso, porque eu continuei sendo atendido naquela expectativa de ter o meu nome, já tinha vinheta, já tinha tudo, nesse estúdio lindo que tinha a Rádio Clube. Vamos falar do programa Paulinho Boa Pessoa agora. Exatamente. Como que era? Você poderia contar pra gente? Atualmente? Na Clube. Vamos voltar na Clube um pouquinho. Estamos lá na Clube. Sim, você fez ao mesmo tempo um programa na Clube AM e na FM, não é isso? Isso é interessante também, né? Mas sabe o que eu lembro? Eu quero que você fale do programa mesmo. Até comentei com o Demétrio. Você lembra que você fez um auditório? Sim. Ali no Palácio do Rádio? Aham. Não é? Um programa com auditório, quando ninguém pensava mais em programa de auditório. Muitos acharam que tinha morrido, né? Acho que o Coraú se fazia com auditório na 79, né? Parece que ele fazia. Mas aí eu me lembro que você utilizou um espaço muito bacana, que não era do auditório ao lado, e fazia um programa de auditório ali. Era, no estúdio. No estúdio. Porque a Clube, a PRA7, ela tinha um estúdio grande,
e com aqueles bancos de madeira. Hoje eu acho que é muito comum em igreja, né? Sim. Igrejas evangélicas, tem aqueles bancos assim. E a Clube tinha. E aí nós começamos a convidar os ouvintes para irem participar dos programas. E o auditório lotava. Mas essa era uma experiência, Gil, que eu já tinha vivido lá em Bebedouro, naqueles programas noturnos. Embora não houvesse auditório, mas as pessoas ficavam todas de pé lá no estúdio. Então eu já tinha vivido isso lá, né? E eu passei a viver na Clube Ribeirão Preto, ali mesmo, no Palácio do Rádio. Sim. O auditório lotava. Então as pessoas vinham, elas participavam, elas brincavam. Aquilo tudo que você viu em animação de auditório, nós fazíamos no rádio. Sabe, o bom dia, pessoas respondiam ali na hora, elas participavam, mandavam um beijo, mandavam um alô, algumas se metiam a cantar, cada uma, era um programa assim livre, tinha, lógico, o seu roteiro, mas era um programa que era livre nesse sentido da produção. E aí eu comecei também a contar depois as histórias, aí eu comecei a elaborar mais a produção. E qual que era o horário desse programa? Começava às 10 horas da manhã. De início, começou com 1 hora, de 10 às 11, que era o programa que eu herdei do Vilela. E depois, o Zé, que era o dono da emissora, ele jogou o programa às 9 da manhã. Então o programa vinha de 9 às 11h30 da manhã. Eu recebia do Xavier, Sebastião Xavier me passava o programa. E eu passava depois, eu acho que um programa esportivo, às 11h30, um policial. Provavelmente, Hã? Provavelmente. É. Mas aí tem você já falou da sua ida também para o FM. Sim. Como que foi esse lance de fazer AM e FM à tarde? Então, aí deixa eu explicar para vocês aqui e todos que estão nos acompanhando. Em 79, 80, a tendência do rádio FM era o seguinte: não tinha comunicador. Não tinha. Aí a Jovem Pan em São Paulo era, uma rádio que ela só tocava música. Tocava música e não tinha jeito. Era só vinheta e umas vinhetas americanizadas que eles começaram a importar. Até a vinheta era importada. O rádio era produzido assim, era tão americanizado que até as vinhetas vinham, até a pronúncia quando ela cantava, era Rádio Jovem Pan, um negócio assim de norte-americano fazendo. E o Pisani copiava esse modelo de rádio. Não copiava essa rádio, mas copiava esse modelo de rádio. Então a Clube e a Clube explodiu, ela foi para o primeiro lugar fazendo esse modelo de rádio. Chega em 80, começa a haver a necessidade de existir comunicador, porque o rádio precisava faturar, né? O rádio faturava já o intervalo comercial, mas precisava ter um comunicador, precisava, até por lei, nós temos que respeitar uma legislação, então por lei tem que se anunciar as músicas, tem que dizer quem é que está cantando, dizer o nome dos compositores, tem que informar, tem que dar uma notícia. O lado comercial que eu discuti com vocês ainda há pouco. Aí o Pisani, aí que eu estou falando da confiança, e isso é fundamental. Aí o Pisani, e aí entra o Paulo também, que o Paulo ficou incumbido da FM, né? Ele era o diretor encarregado da FM. Aí a Clube não tinha comunicador. Era uma cópia daquele modelo de rádio. Aí o Pisani falou, olha, vamos lançar comunicação, mas para a gente não espantar o ouvinte, porque o ouvinte está habituado com isso. Vamos lançar Clube de Olhos Abertos. Eu vinha para a faculdade, eu fazia o NAERP. Aí o Pisani falou, você sai que horas da faculdade? Eu falei assim, saio meia-noite, 11 horas. 11 horas eu saía, eu estava livre aqui da faculdade. Falou, então você pega o seu carro lá, você vai para Clube,
no prédio da clube, lá em cima, perto do HC, lá. Tenente vocês Catão conhecem. Roxo. Hã? Rua Tenente Catão Roxo, né? Você conhece bem o endereço. É. Então eu ia para lá e fazia clube de olhos abertos, de meia-noite às 2. Só que eu não podia ser o Paulinho Boa Pessoa, porque eu era outro cara. Então o Paulinho Boca de Cantor estava estourado com uma música chamada Rock Mary. Rock Mary. Rock Mary. Tocava muito. E aí alguém bolou lá um nome, falou assim, ele vai ser Paulinho Rock Mary. Tá legal. Então, aí foi uma sugestão que eu aceitei, falei, porque era uma outra via, né? Mas é a confiança. Então Pisani entendia que daqueles comunicadores, quem tinha essa condição de começar a ser a voz da clube em FM era o Paulinho, e eu fui fazer de meia-noite às 2. E começa assim. Eu começo sendo Paulinho Rockman, depois a gente muda de horário, vem para outros horários. Depois ele lança um programa chamado Shopping Show, Sim. que eu também apresentei, que era um programa ligado ao único shopping que havia em Ribeirão na época. Hoje são vários, né? E que o Pisani era diretor comercial, né? Pisani era o diretor, de marketing, exatamente. de marketing. Então é isso, quer dizer, eu fiz o AM e o FM, só que eram comunicadores distintos. Quase uma persona. Exatamente. Era outro. Lá eu vestia uma outra camisa, uma outra, né? Enfim, era outra roupagem. Né? E o seu primeiro contato com a televisão foi através do programa Clube da Sorte, não é? Foi. Como que Não foi? foi assim, ó. O Clube da Sorte, você fala assim, o primeiro contato assumindo um programa, sim. Assumindo um programa. Mas eu tive muito contato com a TV. Eu tenho uma passagem que eu acho que vale a pena eu contar para vocês. Então eu estou lá em São Paulo. Eu vou em 83 para São Paulo, né? E quando foi 84, um ano depois que eu estava em São Paulo, eu recebi um telefonema de uma senhora chamada Terezinha. Ela me telefonou e aí eu atendi lá na Rádio Capital. Oi, olha, aqui é a Terezinha, eu sou secretária do Silvio Santos. E o Silvio Santos gostaria de conversar com você. Você é o Paulinho, boa pessoa? Eu falei, sou. O Silvio Santos? Eu sou o Silvio Santos. Na Vila Guilherme me deu lá o endereço, onde era a TVS. Ele estava começando com a TVS. E ele queria conversar com você. E aí eu vou lá na Vila Guilherme, sou recebido pelo Silvio Santos, num dia memorável, um dia que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu me encontrava com um ídolo meu, que teve a humildade de dizer que ele era meu fã no rádio. E aí ele me diz o seguinte, falou, olha, eu faço um programa na Rádio Record, de 10 ao meio-dia, e eu queria que você fosse apresentar o programa. Puxa, que honra, né? O cara me convidar para eu substituir, porque ele falou assim, eu não vou poder gravar, mas ele gravava, era um programa com o Nelson Rubens. Fofoca. O Nelson fazia as fofocas, ele animava o programa com aquela categoria que Deus deu a ele. Mas ele escolheu-me para substituí-lo no programa. E eu achei de uma honra muito grande. E depois ele falou assim, e se um dia você for para a televisão, vai dar certo também. Então esse foi o meu primeiro contato com a ideia de TV. Eu falei, eu não tinha pensado em televisão dessa forma. O rádio era a minha paixão, era o meu amor. E aí eu comecei a pensar. E aí eu tive essa oportunidade de vir fazer o Clube da Sorte de novo aqui em Ribeirão Preto e de novo com o Pisani. Eu já estando lá em São Paulo, e ele investiu muito nessa ideia, porque era uma ideia bancada por 0900, que de toda a rede Bandeirantes, porque a Clube retransmite sempre, ou retransmitia, eu acho que até hoje, né? Sim. Retransmite Bandeirantes. Uhum. A única que deu certo fazendo 0900 foi a Clube
aqui em Ribeirão Preto, que realmente conseguia vender 0900 a ponto de um programa ser mantido. Então foi uma chance de ouro também que eu recebi dele, uma experiência que não tem igual, né? E foi muito importante também para a minha desenvoltura enquanto comunicador. Que interessante. E a gente sabe, né, que você fez vários shows também aqui por Ribeirão e região. A gente queria saber como foi esses shows, em que época, que programa de TV, né, você compartilhava esses shows e como foi para você poder lançar um disco também. Isso mesmo. Você sabe que o show ele foi em função do sucesso da Rádio Clube, porque eram shows em circo. Circos mambembes mesmo, circo que vinham para a região de Ribeirão Preto. E era impressionante, Gil, lotava. Eu tinha um parceiro do rádio, um companheiro de rádio, que era o Luiz Ronaldo. Você conheceu também, Gil? Sim, Luiz Ronaldo. Grande profissional também. E nós começamos a fazer esses shows. O Colaúce já fazia, e nós entramos com tudo. E era impressionante o poderio da Clube, porque a Clube, a essas alturas do campeonato, ela tinha 10 mil watts. Então, veja, lá em Monte Alto era 1.000. Agora a Clube já estava com 10 mil watts de potência. Rádio é som. A definição de rádio é essa. Rádio é som. Se rádio pegar, rádio terá audiência. Porque basta que você faça um bom programa para que tenha audiência. Agora você pode fazer o melhor programa do mundo. Se a rádio não tiver som, não tem como você crescer. Então ela tinha 10 mil watts, cobria a região inteira. E aí os comunicadores de rádio, e não foi apenas eu, nós começamos a virar também uma atração para essas pessoas. Então a gente dizia, olha, alô São Simão, vou estar no circo do Zezinho aí no domingo. Lotava o circo. Aí a gente cantava, a gente fazia lá uma história, levava alguém que dançava. De certa forma, lá você. Lá. Essa é uma capa do primeiro disco que eu gravei lá em São Paulo. Sim. Que tem o Pode Me Chamar de Amigo e do outro lado Doce de Amor e Amar. Aí eu estava com 24 anos. 23, eu acho que não tinha feito ainda os 24. Né? Então foi assim, os shows, aí eu entrei para música. Mas eu sempre tive em mente o seguinte, que o cantor, entre aspas, ele vinha para ajudar o comunicador a se propagar, né? A ter mais uma função. Eu nunca tive assim, a pretensão de ser um cantor, embora a gente tivesse que cantar um pouquinho pelo menos para gravar. Uhum. Mas era para ajudar o comunicador a se popularizar, a ter o que fazer nos shows, a ter como preencher, a ter o conteúdo. A gente precisa ter conteúdo para qualquer coisa que vai fazer. Né? Realmente. Você se lembra de alguma história muito marcante assim para você nessa época dos shows que você conseguiu em algum momento levar para a rádio? Histórias marcantes. Teve alguma. Tem a mais marcante de todas as histórias, que isso foi em São Paulo. Né? Eu tinha uma ouvinte que escrevia como Morena. Né? Ela me conheceu no circo. Aí eu já fazia programa de rádio, fui fazer um show no circo, e ela me conheceu no circo. Eu me lembro de ter visto essa pessoa. Aí ela começou a escrever, e o pseudônimo dela era Morena. Só que ela escrevia muitas cartas, e eu recebia muitas cartas, e algumas eu não conseguia ler. A produção é que lia, via e tal, mas não chegava em mim. E ela falou assim, olha, eu sou assim apaixonada por você, e o dia que você me quiser, você vai me chamar com esse pseudônimo, Morena. E o Amado Batista me lança uma música chamada Vem Morena. E aí eu fui tocar no rádio, né? A música do Amado Batista foi pedida, eu gostava de animar a música. E aí comecei
antes de cantar. Olha, eu vou tocar agora uma música que linda, maravilhosa, que o Amado está lançando. E eu quero dizer, Morena, vem me amar, Morena. Aqueles papos que você faz para entreter o ouvinte, é o que eu falei, interferir no comportamento de quem está ouvindo. E era uma carta que ela tinha escrito pedindo que eu me comunicasse com ela de alguma forma, que ela estava ansiosa esperando uma resposta. E passados uns 3, 4 dias disso, chegou a mulher com uma mala lá na Rádio Record e um bebê no colo, assim, uma criança de um aninho. E eu atendi os ouvintes e eu vi aquela mulher, eu queria atender ela primeiro, porque eu queria dar prioridade. Ela falou, não, pode atender os outros, eu vou ficar por último. Aí eu fui atendendo os ouvintes e ela assim com o bebê, com a mala. Eu vi que ela estava precisando de alguém, né? Aí chegou o momento dela, falou assim, pois não. Falou, eu sou a Morena. Eu escrevi que você me dissesse quando é que você queria que eu viesse, para que a gente pudesse ficar junto. E você me chamou. Estou aqui. Já falei com meu marido, já acabamos tudo. Cara, gente de Deus. E eu diante da mulher, ela com o bebê no colo. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Comecei a pedir ajuda na rádio, né? Eu fui convocando colegas para explicar para ela que não havia nada disso, a equipe de produção, o pessoal da direção da rádio, eu apelei até para o diretor, me ajuda, a mulher confundiu tudo, ela está com o bebê aí. Aí foi uma viatura da rádio, consegui uma viatura levar essa mulher, porque ela não morava em São Paulo, ela morava numa cidade lá perto, lá, acho que Franco da Rocha. Aí vão levar essa mulher lá de volta. E o que estaria pensando o marido dela, né, cara? Com relação à minha pessoa. E o pior é que... O pior não, foi até o melhor. Passado uns 3 meses, de novo um circo lá daquela região me chamou. E eu fui. Tinha que ir. Né? Fui fazer o show. Quando eu fui fazer o show, assim que eu vi... Ó a mulher de novo sentada lá no show. E do lado dela o marido. Ainda bem. Mas eu fiquei tremendo, né? Você fica com medo. Aí terminou o show, eles vieram conversar comigo. Falaram, esse aqui é o meu marido, ele me perdoou. Explicaram pra gente que a gente entendeu. Eu falei, então, foi a brincadeira da música do Amado Batista. Eu joguei a culpa toda no Amado Batista. Mas isso é uma história que marcou, né? Nossa, eu imagino a situação que deve ter gerado, né, naquela época, meu Deus. Eu não tinha saída. Não mesmo. Você falou que você gravou, né, o disco lá em São Paulo e você passou bastante por São Paulo. Você começou na Rádio Capital lá. Você poderia falar um pouquinho sobre essa parte da sua vida? Com muito carinho. Olha, tive o privilégio de trabalhar assim, em rádios muito importantes de São Paulo. Então, eu trabalhei na Rádio Capital, em São Paulo, Rádio Record, Rádio Globo e América. E agora, por último, eu trabalhei também com o pessoal do Paulo Abreu, que você citou, Gil, que é a Super Rádio. Super Rádio. Trabalhei bons anos com o time do Paulo Abreu e agora vou de volta na Rádio Capital. Opa. Voltei lá para a Capital tem um tempinho. Então, São Paulo, meu Deus do céu, tal qual Ribeirão Preto, me acolheu também, sabe, de braços abertos. É impressionante como o ouvinte de rádio é muito carinhoso, né? O ouvinte de rádio. É impressionante como eles te tratam bem, sabe? Eu até estranho um pouco, porque depois veio a internet, e hoje eu também tenho um canal na internet. Eu tenho lá um canal no YouTube, Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as histórias. Mas, às vezes, no trato das opiniões de um ouvinte e de outro, eu percebo uma diferença gritante mesmo do ouvinte de rádio e daquele que acompanha pela internet, né? Às vezes é o mesmo, às vezes até a mesma pessoa. Mas quando ela se manifesta pela internet,
ela é mais ácida, sabe? Ela tem vontade de dar a opinião dela, às vezes polêmica, às vezes até de crítica. E o ouvinte de rádio, não. O ouvinte de rádio ele fica muito preocupado em te carinhar, ele quer levar um pouco do carinho para você. Então, respondendo a tua pergunta, São Paulo, tive essas passagens importantes nessas emissoras de rádio e lamento muito que o rádio AM esteja agora nos seus finalmente, né? Quase extinto. Que pena, né? Rádio tão importante, né, Gil? Migração para FM todas, né? Praticamente em Ribeirão, a última rádio que ficou em Ribeirão foi em 79, por enquanto ainda. Continua. Por enquanto, no ela ar, transmite, já está numa passagem já, fase final já, né? Já está concluindo a passagem dela. É. E As lá outras- em São Paulo também, nós temos no AM a Capital, que é a rádio que eu estou, embora ela esteja em banda estendida no FM também, né? Sim. A rádio do Paulo Abreu, que é a Super Rádio, ela também está em banda estendida. O problema é que a banda estendida tem que mudar os receptores, Sim. né? E aí a questão é... Hoje, as pessoas não estão mais preocupadas em comprar um aparelho de rádio. Eu acho que é muito raro uma pessoa hoje ter a ideia de sair de casa para ir numa loja comprar um aparelho de rádio. Eu acho que a única vantagem que tem, assim, de imediato, porque são várias, né? É você entrar no celular, né? Você está no mobile ali. Então, a migração para o FM possibilitou esse acesso às redes, né? E ao celular, principalmente. O que a AM não conseguia, né? Pois é. Por esse aspecto, sim. Sim. O celular tem ajudado. Na verdade, você vê que o rádio é um veículo tão poderoso que nada o detém, nada o derruba. A internet acaba ajudando o rádio e o próprio celular, de certa forma, também, na minha modesta opinião, ajuda o rádio. Você sabe que o Demetrio falou isso pra gente aqui, né? É? Que essa migração aí, eles estão trabalhando essa questão de novas tecnologias e estão aproveitando esses recursos que a tecnologia oferece, né? A Clube AM hoje é a Clube 1, Clube 1. que trabalha Que com é parte FM. que trabalha com parte da programação da Bandeirantes. Só que a também. diferença aqui em Ribeirão Preto, como tem espaço no dial para as emissoras, elas estão operando em banda normal. E numa cidade como São Paulo, não tem mais espaço, é o banda estendida. E pouca gente sabe dessa banda estendida. Né? Vai ter que fazer uma campanha imensa, né? Vai ter que trabalhar. E não tem mais essa pujança, o meio rádio não tem mais. Essa pujança de fazer essa campanha e trazer o ouvinte para comprar um aparelho de rádio que tenha banda estendida. Não tem. E quais os programas que você apresentava em São Paulo naquela época? Em rádio, eu sempre apresentei o programa Paulinho Boa Pessoa, Assim. que é essa marca, né? Uhum. Hoje, lá na capital, é que chama Melhor da Manhã. Acabou tendo títulos diferentes e com o Paulinho Boa Pessoa, porque a emissora também resolveu criar uma rede, uma programação com os títulos para os programas. A grade de programação é toda com títulos de programas. Mas eu fiz, durante esse tempo, esse programa. Aí tenho uma experiência também em televisão, que eu fiz a Rede Mulher de Televisão em São Paulo, onde eu fiz um programa chamado Sintonia Certa. Esse Sintonia Certa era uma mistura de rádio com televisão. Foi uma experiência bacana que eu vivi lá em São Paulo. E você contou pra gente que quando você era de Bebedouro ainda, você tinha o sonho, né, a vontade de ir pra rádio de Monte Alto. Quando você chegou em São Paulo, também teve alguma que você teve a ambição de querer conseguir alcançar ela? Teve sim. Você sabe que o nome Globo é uma coisa que mexe muito com a cabeça de quem trabalha na nossa área. Pelo menos era assim. Eu acho que hoje as coisas têm mudado bastante. Mas era assim, porque é uma empresa de comunicação espetacular, né? Você não tem o que dizer das organizações Globo.
especialmente quando o falecido Roberto Marinho liderava esse time. Então era um desejo de todo profissional. Então, quando eu cheguei lá em São Paulo, a Capital era uma rádio que estava também se transformando numa grande emissora, saindo de 50 mil watts para 200 mil watts de potência, se tornou uma rádio imensa. Mas eu sonhava também conquistar a Record, fui para a Rádio Record, maravilhosa. Fui para a Rádio Globo, excepcional. Eu também tive os meus sonhos por lá. Que bom. Graças a Deus. Então, Paulinho, com todas essas realizações, como surgiu a ideia de criar um canal no YouTube? A necessidade de você continuar na sua profissão. Porque é o que eu digo, a gente tem que se adaptar. É uma questão de sobrevivência do profissional. Você vê que as pessoas elas começam a te pedir naquele canal, naquela plataforma, para que eu seja mais claro com quem esteja nos acompanhando. Então, o meu ouvinte, ele começa a cobrar, sabe? Através da própria internet. Você sempre cria alguma coisa, né? Você vai para o Facebook, você vai para o Instagram, você vai... Enfim, essas redes sociais, aí o pessoal... Cadê o Paulinho, boa pessoa? Eu não ouvi mais o Paulinho. Você fala, caramba, mas eu estou no ar, né? Eu estou ainda na emissora X, na emissora Y. Aí você começa a observar que aquelas pessoas, de certa forma, elas haviam deixado a plataforma rádio, né? E elas estavam noutra, que é a internet. Ora, estão noutra onde? Nas redes sociais, de uma maneira geral. E o YouTube é espetacular para quem quer fazer alguma coisa. Porque o YouTube te dá a oportunidade de você produzir o seu conteúdo, você expõe, e lá o público é grande. E se a coisa que você fizer encontrar uma ressonância, uma guarida no coração dessas pessoas, você também passa a ter uma audiência legal. E hoje o canal no YouTube chega a ter 1 milhão de visualizações, que a gente chama. Seriam audições no meu caso, porque eu narro as histórias, por mês. Não é diário, mas 1 milhão no mês. Variando aí nas histórias de 20 a 30 mil por dia, né? Então isso também é um público considerável. Muitas vezes é uma audiência que determinadas emissoras de rádio nem tem, e que você consegue obter através do YouTube hoje. Então, eu gostei dessa ideia, viu, Gil? Você chegou a experimentar YouTube? Não, nós temos a experiência de YouTube aqui, né, na universidade. Aham. Mas quem sabe um dia ainda chego lá ainda no YouTube. É. Pessoal, né? Eu achei interessante. Sim. Eu achei interessante. Ocupar esses espaços também, né? Sim, sim. Experimentar essas plataformas também. E falando nessas novas plataformas, qual que é a sua opinião da transformação do rádio atualmente, né, para o podcast, com esse avanço dos grandes podcasts, né? Eu estou adorando. Porque é aquilo que eu estou falando. Se tem o esvaziamento de um canal, e a gente tem observado isso, eu vou chamar de pulverização dessa audiência. Não sei se vocês concordam comigo, eu acho que é isso que está acontecendo. Porque eu cheguei na Rádio Capital, para vocês terem uma ideia, o Alfanage Azad me passava o programa às 10 horas da manhã, ele me passava com 1 milhão de ouvintes. 1 milhão de ouvintes. Né? Pessoa. Então, por mais que eu fizesse qualquer coisa errada no programa, eu terminava o programa com 750 mil ouvintes. Excepcional público. Mas essa audiência começou a se pulverizar com a criação de tantos canais de comunicação, né? Então você tem a pulverização pela internet, variando muito. Depois você tem a pulverização da própria televisão, né? O rádio. Você não consegue mais reeditar aquelas audiências de novela que a Rede Globo tinha. Não dá.
Porque você vê, vai começar agora o Vale Tudo, vai ser aquele mesmo sucesso que foi lá nos anos 80? Muito dificilmente, muito dificilmente. Porque aquele era um outro momento. Então nós tivemos um outro momento de comunicação que essa pulverização de audiência acabou espalhando para todo mundo. Então hoje, Gil e meninas, a gente tem que estar a gente tem que estar também nesses canais, sabe? De comunicação. E Paulinho, você tem algum objetivo ou sonho profissional que ainda quer realizar? Isso não pode morrer, né, né Mariana? O sonho não pode morrer. Eu acho que a gente tem que sonhar sempre. Eu também tenho, sim, vontade de crescer nessas plataformas que eu estou falando. Acho legal um dia ter um estúdio onde eu possa ter uma produção melhor para esse meu canal do YouTube. É uma coisa que eu sonho, sabe? Ter um estúdio voltado para isso, preparado, colhendo boas imagens, bons momentos, para que eu possa produzir histórias interessantes, porque lá no YouTube eu sou um contador de histórias. E você contou aqui pra gente que você acredita que o rádio, né, tá se pulverizando ultimamente, mas você acha que ainda tem alguma importância a rádio para as pessoas? Nossa, o rádio é fundamental na vida de muita gente. Tem gente que não vive sem rádio até hoje. Eu sou um exemplo. Falei, comecei a minha profissão sendo ouvinte de rádio e continuo sendo ouvinte de rádio. Ela falou dos podcasts, né? Foi você que falou, não? Foi. Podcast é uma delícia também de escutar, porque é o que é o rádio, né? É O que rádio é editado. E leva uma vantagem. O podcast leva uma vantagem, porque o rádio tem aquele compromisso com o horário e o compromisso comercial. E o podcast, às vezes, não tem. Eu fico até bravo com alguns podcasts que querem respeitar muito o horário. Eu falei, sai da característica. Sim, assim. sim. Começa a voltar para o veículo de novo. Você começa a voltar para o esquema rádio e televisão. Né? Eu gosto de podcast que não tem aquele tempo assim determinado. É legal você escutar um negócio que uma pessoa está fazendo um comentário, uma entrevista, está cantando, sei lá o quê. E a coisa dura um tempo que ele acha que tem que durar. Né? A fruta cai do pé de madura mesmo. Né? Realmente. E Paulinho, se você pudesse descrever a sua carreira em uma palavra, qual seria? Essa é difícil, Dani. Deixa eu pensar aqui. Definir numa palavra, numa palavrinha só. A missão. Isso é. Hã? Complexo. Complexo. Deixa eu ver. Ou numa frase, vai, uma frase. Curta. Curta. 70 caracteres. Olha, é que eu vejo e vejo vocês olhando para vocês assim, todas muito jovens. Eu acho essa profissão tão fascinante. Eu acho mesmo, é de verdade, não é da boca para fora. Se eu pudesse começar de novo, alguém dissesse assim, Paulinho, você vou voltar lá, você vai ser um adolescente outra vez, você vai começar de novo. Você vai dar a entrevista lá para a dona Eunice Simões, que profissão você deseja. Eu escolhi a mesma. Né? Então, eu gosto tanto daquilo que eu faço, que se tivesse que começar, eu acho que isso resume bem. Se eu tivesse que começar outra vez, eu começaria fazendo exatamente o que eu fiz, desde o início. Óbvio que com as adaptações todas do mundo atual, do mundo moderno, mas teria feito a mesma coisa que eu fiz. Então, na verdade, acabou sendo a tua pergunta para resumir nessa... Não ficou numa palavra, não ficou nessa frase, de que se eu pudesse começar, eu faria tudo igualzinho eu fiz, porque eu amo o que faço. Também vira um conselho para vocês. Pô, isso é legal demais se vocês estão nessa
assim, com a certeza de que querem abraçar esse caminho. E é tão fascinante a comunicação que ela te dá a oportunidade de você variar muito a sua área de atuação. Muito. Então não tem mesmice. Gil, você acha que tem mesmice na nossa De profissão? forma alguma, nunca. Porque tem gente que reclama, fala, pô, não aguento mais fazer isso. Já escutei tanta gente, né, na profissão dele. E Pô, outra? não aguento mais, todo dia. Na nossa profissão não tem isso. Tem, Gil? E no jornalismo não tem horário também, não É tem sempre dia. uma notícia nova. Não tem nada. O Wilson Tony, que nós citamos aqui, não estava nem no ar ainda quando nós falamos do Tony. O Wilson Tony foi um repórter fantástico. O Ribeirão Preto teve um gênio de comunicação chamado Wilson Sim. Tony. O Wilson Tony não tinha horário para trabalhar. Se ele saísse para jantar com a mulher dele, assim, 10 horas da noite, e ele estivesse voltando para casa às 11h30 e ele visse uma coisa na rua, ele entrava no ar. Né? Ele não tinha horário. Se ele visse aquilo é uma notícia, aquilo merece uma cobertura, aquilo justifica para aquela... interferir no comportamento de alguém que está agora às 11h30 da noite indo para a cama, ele entrava no ar para dar notícia. Então a profissão é fascinante por isso, sabe? Ela não se repete, ela está sempre se renovando e nos dando a oportunidade de a gente atuar em áreas totalmente diferentes, assim, da comunicação. E de fato fazer a diferença mesmo, né? Fazer a diferença. Ser importante para a sociedade, para a comunidade. Exatamente. Fazer a diferença, retratar o que está acontecendo, né? Realmente. Paulinho, para encerrar o programa de hoje, eu gostaria que você também definisse qual a sua relação com a comunicação, né, aqui de Ribeirão Preto, porque você faz parte, né, da memória da comunicação da nossa cidade. Ribeirão Preto é um caso muito sério na minha vida. Eu amo essa cidade, mas é verdade mesmo, assim, é do coração. A minha relação com Ribeirão eu vinha comentando isso com a Simone, minha esposa. Eu vinha falando com ela. Eu vinha falando, olha, que cidade, ela sempre me tratou bem, sabe? Desde a minha chegada aqui, em 79, até tem a rádio, né, que é 79, né, que era concorrente nossa na época. Então foi em 79 que eu cheguei aqui. A cidade me acolheu, sabe? Me acarinhou, me deu atenção, me deu crédito. Tudo isso. Porque a gente, para ser um comunicador de rádio, de televisão, é preciso que tenhamos crédito. Com certeza. A pessoa, quando ela perde a credibilidade, ela perdeu tudo. Né? Isso é fundamental na nossa profissão. Então, Ribeirão Preto sempre foi uma cidade que me deu crédito, me deu carinho, me deu atenção. E os professores que eu tive aqui, que eu citei no nosso papo desde o início, professores fantásticos, de gente que me ensinou mesmo, me formou, sem nenhuma miséria de... Porque tem gente que fala assim, pô, mas você não pode ensinar tudo, né, para o outro. Tem aquele segredinho que você tem que guardar com você. Não. Aqui eu encontrei professores que tinham prazer de ensinar, sabe? De ver o que ele ensinou sendo colocado na prática. Então, para mim, e Ribeirão Preto é uma paixão. O povo ribeirão-pretano, a comunicação ribeirão-pretana e os professores com quem eu convivi aqui. Professores de jornalismo, né? O Paulinho fez, vocês sabem que ele fez jornalismo com a gente aqui, Sim, tá, sim. tá na pauta aqui, né? Então é uma honra também. E as amizades, né, Paulinho? Muitos amigos, né? A gente tem uma rede de amigos aqui muito grande. Você falou do Ney, do Edmilson. Edmilson. Né? E um parceiraço, né? Uma pessoa assim muito boa, né? Você sabe que nós convivemos uns 2 anos juntos, eu e Edmilson, porque eu fazia o FM lá na Torre, né, Clube FM, e ele também, nós fazíamos FM juntos. E o Pisani cedeu o carro pra gente, então ele ia me buscar, ele ia levar, os anúncios vinham em tripa, né? Era uma relação de nomes que você tinha que colocar no ar de anunciantes, né? Inserir ali. E ele ia levar esse material
e nós íamos para a aula, de lá para cá. Uhum. Imagina sair próximo da USP para chegar na aula aqui. É chão. E tinha que colocar a Voz do Brasil no ar ainda, né? Então a gente chegava aqui sempre quase todo dia atrasado, 7h30. Os professores falavam, pô, mas de novo, né? Aí você tem que explicar, falar, pera, mas não tem como a gente chegar antes aqui, né? Só se tivesse um helicóptero, mesmo assim não ia conseguir. E convivemos muito tempo, né? E ele conviveu muito tempo com você também, né? Você sabe que nesse momento o Ney tem uma passagem, porque ele é humorista, tá? É. Se vocês não conhecem, o Ney é um tremendo humorista. Ele tem uma passagem muito interessante com ele. Nessa época aí, que ele queria entender, porque o Ney é um artista. Sabe quando você nasce com aquela alma de artista e você é um humorista? Ele queria um pouco entender o que ele estava fazendo na vida, qual era o papel dele. E ele começou a fazer esse transporte, porque os prédios eram distintos demais, né? É. A clube e tal, já tinha mudado para 9 de julho, mas a torre era distante. E aí tinha que fazer esse transporte. E ele estava bravo que ele ficou com essa função, Andrei. E ele é artista. Aí ele bravo, ele andava cabrunhado, cara fechada. E ele reclamava comigo, mas eu não podia resolver. Eu era um comunicador. Eu falei, mas vou resolver como a tua parada? Não, eu quero entender o que eu faço aqui, o que eu sou aqui. Porque, poxa, eu crio vinheta, eu faço as piadas, eu imito fulano, ele fazia as imitações. Aí o Pisani me coloca para eu fazer aqui o transporte dessas coisas daqui lá para a torre da clube. E eu estou frustrado, eu não sei o que eu sou. Eu falei, só tem uma pessoa que vai poder te responder isso, cara. Vai ser o Pisani, fala com ele, pô. Você quer o quê? Se valorizar? Você quer pedir um aumento? Eu falei, eu queria entender o que eu sou. Aí ele foi falar com o Pisani. Aí o Pisani falou assim, Ney, eu entendi. Eu vou aumentar, melhorou o salário. O Ney aumentou, o Ney já ficou mais feliz. E falou assim, vou publicar esse memorando. Ney Silva, Edmilson Porfírio Silva, né? Diretor de tráfego. Ele chegou com o memorando, assim, meio rindo pra mim, mas tirando sarro. Falou, agora eu sei o que eu faço. Nossa, essa foi ótima. Mas Paulinho, é isso. muito obrigada por compartilhar suas histórias. Obrigado muito obrigada você. pelos fatos tão legais sobre a sua carreira. Com isso, a gente encerra mais um Memórias da Comunicação. Muito obrigada a você, ouvinte, Paulinho, novamente, pela transmissão. Agradecemos o nosso coordenador Gil Santiago, aos técnicos Andrei Volante e Hugo Nunes. E também não posso deixar de agradecer as minhas colegas companheiras de mesa, Ana Clara, a Mariana e a Luísa. E é isso. Todos os episódios do Memória da Comunicação estão disponíveis no YouTube da Rádio Naerp. Te aguardamos no próximo programa. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado aí, meninas. Obrigado, Gil. Eu Obrigado. agradeço. Muito obrigada. O Hugo foi embora, né? Obrigado. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago.